noite, pessoal. Natália, pode entrar para a gente poder fechar por conta do barulho, por favor? Alguém que está ao vivo deseja abrir a entrevista coletiva? Alguém deseja abrir a coletiva? Eduardo Souza. Boa noite, Eduardo. Uma derrota que, com certeza, deixou todos aqui no estádio Antônio Ascioli desolado, né? Uma derrota que praticamente deixou aí o Atlético susceptível a um rebaixamento. E, mais uma vez, né, recorrente, falha individual dos jogadores de defesa custou a vitória hoje do Dragão aqui pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Santos. Eu gostaria que você comentasse se essas falhas, né, da defesa é pelo momento difícil que a equipe vem enfrentando nessa luta para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, ou se de repente a dupla de zaga, o Wanderson e o Gasal, acabaram não se encaixando pelo fato aí dessa recorrência dos erros do sistema defensivo do Atlético. Boa noite. Primeiro, eu acho que é uma resposta até às vezes que vocês da imprensa podem falar até melhor que eu, que estão aqui desde o começo. Não concordo que seja de agora. Porque quando, falo por mim, quando eu cheguei aqui há 2 meses atrás, o que mais nos preocupava era o sistema defensivo de tomar muitos gols. Não vou entrar no mérito de erros individuais. Coisa diferente do que aconteceu nos 2 anos de Série A de 20 e de 21. Erros, eles acontecem. Erros fazem parte do jogo. O gol você faz por uma qualidade individual e por erros dentro do campo. Então, isso aí ele acontece. Eu não vou apontar o dedo, principalmente para esses jogadores, pelo que eles têm desempenhado nessas últimas 7 partidas. Quanto a você falou do rebaixamento, há 7 jogos atrás nós já tínhamos caído. O Atlético estava rebaixado há 7 jogos atrás. O Atlético só precisava cumprir tabela e ser competitivo para não passar vergonha dentro do campeonato nos últimos 10 jogos. Os jogadores, né, conseguiram dar essa esperança nos 6 jogos, né, 5 jogos, e nós perdemos os últimos 2, que, no meu ver, foi os 2 melhores jogos que nós fizemos. Hoje, o primeiro tempo que nós fizemos, junto com o segundo tempo contra o São Paulo, vocês novamente podem analisar depois, para mim foi um dos melhores do campeonato. Eu não estava aqui antes da 23ª rodada, se eu não me engano. Então, nós estamos tentando, né? Uma equipe, e não é desculpa, eu não sou de dar desculpa, mas 28 jogos tinham 5 vitórias. Hoje, em 7 jogos, até 2 rodadas, nós em 5 jogos tínhamos 3. Então, nós vamos continuar lutando. Infelizmente, olha como é o futebol, né? Nós saímos de São Paulo com resultado aos 49 pontos alguma coisa, e hoje, novamente, não vou nem entrar no jogo, vou só falar novamente, nós sofremos o gol aos 48 e alguma coisa, perdemos 2 pontos. Não vou nem falar que nós poderíamos ter ganhado 6, pelo desempenho. E os nossos adversários, tanto Cuiabá como Curitiba, conseguiram fazer o gol aos 92, tanto contra o Avaí na rodada passada, como hoje o Juventude nessa rodada. Então, são coisas que acontecem, o futebol é dessa maneira, né? A gente tem que trabalhar, recuperar, e ir lá fazer um grande jogo com o Fortaleza, como nós vamos fazendo. Jogo difícil, claro que é, como todos. Então, eu não vou acreditar a momento de rebaixamento, que está lá embaixo, os erros, porque nós sofremos defensivamente durante o campeonato todo. E não digo só os zagueiros, é a equipe como um todo, né? Então, a gente tem que tentar minimizar. Quanto ao Wanderson e o Gasal, aconteceram os erros, é que o futebol é erro. Se você tirasse o erro que nós tivemos no segundo gol, eles teriam feito uma grande partida contra um ataque, que, ao meu ver, eu falei na entrevista ontem, tem 2 jogadores que serão titulares na próxima Copa do Mundo. Então, isso aí é futebol. Nós temos que continuar trabalhando enquanto... Não vou nem falar chances, nós temos que pensar no próximo jogo. Vamos lá com o Fortaleza, trabalhar o máximo possível para a gente conquistar o resultado. Boa noite, Eduardo. Até pelo primeiro tempo que o Atlético faz, sofre um gol, busca virada, começa o segundo tempo, sofre um empate, mas continua pressionando, continua criando chances, e aí um gol, como você bem disse, no último lance. Na sua visão ali, de quem estava na beira do gramado, de quem conhece esse elenco muito bem, o que aconteceu, o que foi primordial para o Atlético sofrer essa virada na noite de hoje? Não, o gol nós tomamos o gol porque nós ficamos na ânsia de fazer o gol, né? E eu gritei,
Só que ali você está na ânsia, os teus jogadores querem fazer o gol. E aí a gente acabou indo com o zagueiro para a área naquele último lance. Talvez se você fica com o zagueiro, você não toma o gol, só que aí você também não arrisca. Então, na situação que nós estamos, até pelo resultado do Curitiba, se o Curitiba tivesse empatado o jogo, 1 ponto servia. Mas 1 ponto hoje aqui, às vezes ele não vai ser suficiente para que você consiga sair pela vitória do Curitiba. Então, a gente tinha que arriscar. Num jogo normal, os nossos 2 zagueiros não estariam na frente tentando fazer o gol. Então, acho que o último gol ali foi mais uma ânsia de fazer o gol e a gente acabou. Às vezes, se você não arrisca, vai acabar o jogo e você vai ficar aquela, pô, eu estou numa situação difícil, para sair, não arriscou, empatou o jogo, jogou burocrático, né? Então, faz parte do jogo. Que a gente fica triste é que nós perdemos para 2 grandes clubes, voltando ao São Paulo, do futebol brasileiro, jogando melhor os 2 jogos e com um gol no último segundo do jogo. Eduardo, a gente acompanha ali na reta final do jogo alguns jogadores titulares esgotados, né, como o Rato, o Thurin, e são 2 jogos levando, como você citou, gols nos acréscimos da segunda etapa. Os jogadores que estão entrando, não você esperava mais, mas você acredita que se eles conseguissem manter pelo menos ali o ritmo do time, o Atlético não estaria sofrendo tanto nessa reta final? Então, se você analisar friamente, contra o São Paulo, nós fizemos um bom segundo tempo e o final do jogo foi melhor. Nós tivemos chance depois dos 30 com os jogadores que entraram. Então, eu não concordo. Eu acho que os jogadores entraram, o Léo Pereira teve 2, 3 chances boas de lado de campo. O Lucas entrou numa necessidade, que o Dudu pediu para sair. Eu não tinha um jogador da característica, é o que mais se aproxima. Ali eu tinha pôr um zagueiro, pôr o Lucas ou pôr um atacante, sendo que o Lucas Braga é o jogador mais perigoso do adversário. Então, aí você cobra um lado, descobre o outro. Eu acho que não concordo, porque eu acho que os jogadores entraram e fizeram melhor. Tanto é que nós não fomos amassados. Se você faz as trocas e é amassado pelo adversário, aí sim os jogadores que entraram foram mal. Mas os 2 jogos, tanto São Paulo como Santos, foram lances esporádicos, faltando 15 segundos. Então, eu acho que os jogadores entraram, deram o melhor, e é seguir trabalhando para pensar no Fortaleza. Boa noite, Eduardo. Você acha que esses 2 gols sofridos aí, né, no último minuto são frutos de, talvez, desatenção, falta de concentração? E como que discurso você vai utilizar para motivar esses jogadores para o próximo jogo? Natália, o mesmo discurso. O mesmo discurso que nós tivemos quando tomamos aquele gol no final contra o Corinthians. Se você recorda que aí teve a troca, nós motivamos, mostramos que nós tínhamos também feito um grande jogo e que, às vezes, o desempenho não condiz com o resultado. E foi isso que eu falei para eles. Não tem o que eu falar dos jogadores. Erros, volta a falar, acontece. Os erros você tenta corrigir, às vezes você troca um jogador dentro do jogo, dentro do próximo jogo, isso aí é normal. Agora, eu vou falar de desempenho. Nós tivemos 22 finalizações, 10 no gol novamente. 8 de dentro da área. O goleiro deles foi o melhor em campo. Eles tiveram chance? Claro que tiveram. É um time que joga em transição, né? Joga com o Ângelo. Pô, nós fizemos uma partida, o Jefferson marcou o melhor jogador, um dos melhores beirada, mais promissor do futebol brasileiro hoje, que é o Ângelo. Ele não perdeu um jogo, uma bola. Tanto é que ele acabou sendo substituído, acabou ali no final do jogo, talvez pelo cartão que tinha, de tomar uma decisão de matar a jogada e ser expulso, porque ele era o final do jogo. Mas falar o quê dessa situação? É motivar, é saber que nós vamos pegar um adversário difícil, um Castelão lotado, mas nós temos que ir lá e fazer um grande jogo. Fazer um grande jogo para tentar a vitória. Ganhando o jogo, a gente pensa na sequência o que vai dar para a gente fazer aí para o jogo do Atlético e América. Você acha que foi falta de atenção, de concentração? Não, como eu falei, eu acho que o gol hoje foi mais um intuito de você tentar matar o jogo e aí ali tomar um cartão, né? Porque se ele faz a falta, ele ia ser expulso. Então é uma decisão, um poder de decisão. Às vezes, vou ser expulso, estou fazendo um jogo bom, né? Então é decisão. O futebol é tomar de decisão, tanto ofensiva como defensiva. Às vezes você no milésimo de segundo erra, você toma a decisão errada, não mata a jogada ou toma um drible. Mas eu não vejo assim atenção e concentração. Eu acho que foi uma decisão de não fazer a falta e também a qualidade do Marcos Leonardo, né? Um jogador de arrasto, de velocidade, que aí a gente acabou sendo punido com esse gol.